síndrome da impostora que ajuda, né, essa tirana em relação à perfeição, e ela acomete principalmente pessoas com grande potencial. E aqui a gente vai tratar sobre isso, tá? Elas travam a ação e ela gera procrastinação, disfarçada de planejamento, e impede que a pessoa assuma o papel principal da sua vida. Então, quem aí vai se identificando, né, já vai vendo, tá? Porque aqui também a gente vai falar sobre protagonismo versus coadjuvante vítima. Quem não é protagonista é coadjuvante / vítima. Por quê? Faz o que o outro quer, age como o outro quer, né? Nunca faz o que acredita, o que quer, o que deseja. Então, é isso. E aí é da paralisia ao protagonismo, porque a gente fica paralisado, né? A amiga falou ainda há pouco sobre um estado que ficava paralisada, desconfortável, mas estava ali paralisada, porque achava que não conseguia fazer diferente, né? E aí agora a gente entende que existe um brilho ofuscado, um brilho nosso, todas nós aqui, e que fica ofuscado se a gente não se colocar, se não tomar a frente do que precisa ser feito, do que quer ser feito, do que acredita que mereça ser feito, né? Então, parabéns a todas que estão aqui e aí já falei, mas vou repetir, vão vendo o que faz parte, o que não faz, o que isso conversa com vocês, né? E como a busca de ser perfeito ou o medo de ser descoberto faz a pessoa se esconder nos bastidores, deixando que os outros tomem as decisões por ela. Exatamente o comportamento de coadjuvante. E, gente, quando eu falo os outros, às vezes é o marido, às vezes é uma família, às vezes é filha, às vezes é uma amiga, e às vezes são os acontecimentos da vida, tá? Então, não tem uma pessoa específica. Ah, fulano toma decisão por mim. Às vezes eu me deixo levar pelos acontecimentos da vida. E isso também é ser coadjuvante, vítima, não tomar o próprio protagonismo. Então, nós vamos aqui entender que o perfeccionismo ele não é uma virtude como a gente aprendeu uma vida inteira. É importante querer fazer com excelência? Sim. Mas, como tido em muitos momentos, falei isso também na live, né? Que, quais são as qualidades? Eu sou honesta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou perfeccionista. E aí, ó, batiam-se palminhas. Só que o custo disso ao longo do tempo, e a maioria de nós aqui são mulheres 50 a mais, é muito alto. Porque você faz o famoso, né? Eu vou usar uma expressão aqui que minha mãe usava, das tripas coração, para dar conta de tudo, de todos, da melhor forma, a forma perfeita. Né? Então, e isso também cria um ciclo de paralisia. Por quê? Porque eleva os padrões para alvos irrealistas. Traz ansiedade. O resultado disso tudo é a procrastinação, a paralisia. Às vezes a pessoa trava, fica paralisado, ou a entrega tardia. Você tem que fazer um trabalho, você fica toda a vida ali naquele trabalho, fica toda a vida, buscando aperfeiçoar, nunca está bom, e aí você vai lá e entrega tardiamente, tá? A virada de chave é que a gente precisa mudar a mentalidade perfeccionista, que é o foco em não errar, para a palavra que a gente já usou aqui, excelência. Foco em aprender e entregar valor. Qual é a diferença, né? A protagonista sabe que o feito é melhor que o perfeito não feito. Então, vou repetir. A protagonista sabe que o feito é melhor que o perfeito não feito. Que às vezes eu quero fazer tão perfeitamente que acomete tudo isso que eu acabei de falar. A procrastinação, a paralisia, a demora na entrega, a sensação ruim, né? Tensão, insônia, às vezes problemas no estômago, de novo, né? Então, isso e alguns outros problemas sérios que são acometidos também, quando a gente quer sempre o perfeito. E a grande questão, a gente não quer uma coisa perfeita.
A gente quer todas as coisas perfeitas. Aí está o problema, porque fica difícil, né? Então, é sobre isso. O segundo monstro é a síndrome da impostora. O primeiro é o perfeccionismo exagerado, né? Onde a gente foca em não errar. Esse é o primeiro. E aí a sugestão é tocar por excelência. Foco em aprender e entregar valor. Olha, esse é o melhor que eu pude. Esse é o melhor que eu conquistei. Buscar fazer certo, fazer o melhor sempre. Mas não no medo de errar. Não parece a mesma coisa? Só que tem muita diferença. Quando a gente coloca o foco em não errar, nossa, fica pesado, fica tenso, né? O segundo monstro é a síndrome da impostora. É aquela sensação constante de que a qualquer momento alguém vai bater no seu ombro e dizer, ó, descobrimos que você não sabe o que você está fazendo. Essa é a síndrome da impostora. Você ficar o tempo todo, ou grande parte do tempo, achando que você vai ser descoberta, que você não é boa naquilo que você faz. Ah, mas todo mundo elogia. Não, mas é porque eles não sabem a dificuldade que eu passo. É porque eles não sabem que eu fiz isso, mas aquilo ali eu não consegui fazer. E aí sempre essa tensão, tá? E dentro das impostoras, né, dentro da síndrome da impostora, existem 5 perfis. Vão pensando aí se você se identifica com algum deles. O primeiro é o perfil da especialista. Ela acha que nunca sabe o suficiente. Faz 1000 cursos e não aplica. Porque tem que fazer mais, porque tem que fazer mais, porque tem que saber mais, porque tem que... Nunca sabe o suficiente. E aí é a síndrome da impostora a nível especialista. A segunda, a super-humana. Essa aí a gente conhece muito bem, principalmente nós mulheres, né? Acha que precisa dar conta de tudo. Da carreira, da casa, da saúde, perfeitamente. Se um dos elos, alguns outros que eu não falei aqui, não estiverem alinhado e perfeito, ela vai se sentir mal, vai se sentir uma impostora, vai se sentir uma fraude, porque tem um ponto aí que não foi satisfeito a contento dela, tá? Que às vezes pode todo mundo dizer que está perfeito, mas o nível, né, vai lá para cima e às vezes a pessoa não consegue, tá? O terceiro é o gênio natural. O gênio natural, ele coloca: se algo é difícil de aprender, não é porque é difícil, é porque eu sou burra. Nossa, eu sou tão burra. Essa síndrome da impostora, de vez em quando, ela quer encostar em mim. Né? Então, todas elas, de alguma forma, elas vêm aparecendo. Mas essa, ela é boa de querer se aproximar e eu preciso desviar dela. Falar, aqui não, aqui não. Vamos lá, você consegue. E se não conseguir, tá bom? Então, esse é o gênio natural. É a gênio natural. Você já tem que saber. Se você não sabe, você é burra. E não é assim, né, gente? A quarta é a individualista. Nossa, essa daqui pega tantas mulheres, né? Acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Acha que, às vezes, a gente não pede, mas o outro oferece e acha que receber ajuda também é sinal de fraqueza. Então, a individualista acha que consegue dar conta de tudo sozinha. E aí pode até não achar que combine o nome com a... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. No final das contas, é isso mesmo. Tá? E a quinta é a perfeccionista mesmo. Se errar 1%, o trabalho todo foi um lixo. Não é que foi ruim, é que foi um lixo. Né? E aí tem uma questão, a filosofia Waldorf é uma filosofia pedagógica e que ela fala o seguinte: a criança nos primeiros anos de vida, ela não usa borracha. Não pode, até proibido, inclusive. A partir do 4º ano é que ela começa a entender e corrigir o erro. E eles falam o seguinte: tudo é um processo evolutivo. Então, se ela faz uma virada ao contrário, ela não tem que apagar e fazer o A virado para frente.
ela faz um outro A, e depois um outro A, e depois um outro A, e aí daqui a pouco ele já está direitinho. E aí, quando você vê aqueles vários As, virado para um lado, sem perna, né? Eles vão ficando por ali. Deixa eu ver se... Eles vão ficando, e aí você consegue entender que existe ali, ou existiu ali, um processo evolutivo. E a própria criança olha e fala: olha isso, olha como eu estava e olha como eu estou. E é esse exercício que a gente não pode deixar de fazer. Então, essa perfeccionista, ela é cruel, porque ela vai desmontar, desmoronar todo um trabalho que foi realizado por causa de 1% que não estava a contento, tá? E aí, a perfeccionista, ela também faz o seguinte, ela atribui o sucesso à sorte. Foi sorte, né? A impostora, na verdade, né? Que também é perfeccionista, todas elas, né? Atribuem à sorte, ou ao acaso, ou a um esforço desproporcional. E a grande questão é que a impostora nunca atribui a própria competência. Não, eu que consegui. E se você elogiar, e vocês sabem disso, né? Vocês vão ver, talvez com você mesma, se você elogiar, nossa, como ficou bacana, foi sorte. Não é tão assim, não é bem assim, e por aí vai, tá? Então, a gente precisa entender que sim, eu fiz, eu dei o meu melhor, que bom que você gostou. É assim que precisa ser a nossa resposta, mas não só a nossa resposta para fora, lá dentro, porque é lá dentro que tudo isso acontece. O que a gente traz para fora é um pedacinho, lembra do iceberg? É só a pontinha do iceberg, porque o nosso mundo inconsciente, subconsciente, ele é enorme, né? É capaz de derrubar um navio. Mas a pontinha aparece aqui, tá? E a gente vai entendendo. E aí, nós temos uns passos para a gente entender como fazer mediante essa situação. Se você se identificou com alguma dessas partes, existe o processo de autoconhecimento real, verdadeiro, sabe? E aí, quando eu falo que não seja a sua juíza que te julgue e te condena, seja a sua advogada de defesa, não passando a mão sobre a sua cabeça, mas olhando para você verdadeiramente, o seu real esforço, a sua real qualidade. E para isso a gente precisa desse processo de autoconhecimento. Porque senão eu fico com aquelas vozes externas, e que eu transformei nas minhas vozes internas, e elas vão tomando conta. Elas nos invadem e ficam ali, né? Moram dentro. Tá bom? Então, a gente precisa mapear os gatilhos. Qual é o gatilho? Quais são os problemas que eu ouço aqui a voz da impostora, do impostor? Ou da perfeccionista, que fala mais alto? Às vezes, antes de uma apresentação, ao precificar um serviço, ao aceitar um novo desafio, ao aceitar um elogio. É todo esse momento aí que a gente precisa mapear. Peraí, quando é que eu fico desconfortável? Teoricamente, teria que ser algo para ficar confortável, né? Mas eu fico desconfortável, tá? E existe uma questão aqui bacana, que é a caixa de evidência. Ela combate a impostura. Daqui a pouco eu vou dar para vocês em PDF. Criar um arquivo físico ou digital, ou uma pasta no computador, onde você lidar melhor, né? Com elogios, com feedbacks, com conquistas e resultados reais, que o cérebro da impostora ignora elogios. Mas as evidências visuais quebram esse padrão. Uma mensagem que alguém mandou para você, um parabéns que alguém mandou para você. Então, isso tudo é documento. Isso tudo é uma caixa que você vai montar de evidências para que você não tenha dúvidas. Não é nada falso, é algo muito verdadeiro. Tá? E existe também a regra dos 80%, que é o combate ao perfeccionismo. Essa daqui é um desafio, tá? Aprender a entregar quando o projeto atingir 80% da perfeição idealizada. Essa é difícil porque a gente quer os 100%, 101, 120,
200%, né? Mas deixar os 20% restantes, que geralmente são os excessos que só geram ansiedade e não apegam valor real para quem consome, tá bom? E, por último, é aquele que a gente não quer, mas é que é essencial, abraçar o erro como dados, que é a mentalidade de crescimento. Como seria isso, né? O protagonista não vê o erro como um veredito sobre sua identidade. Eu sou um fracasso. Isso está errado, isso está equivocado, mas sim como um dado de mercado. Esse método não funcionou, vamos ajustar. Aqui ficou faltando algo, deixa eu completar. Então, abraçar o erro como dados. O que o erro está falando comigo? O que eu estou vendo daquele erro? E, a partir daí, eu movimento o meu cérebro e eu construo uma mentalidade de crescimento. Quando eu abraço o erro. E o que geralmente a gente quer fazer com o erro? Botar para lá, colocar embaixo do tapete, fingir que não vê em alguns momentos, colocar justificativas. É isso que a gente faz, e etc, né? Porém, o mais importante é que se eu abraço o erro, errei. Deixa eu olhar onde eu errei. E vamos ajustar a rota. E vamos rever. E vamos acrescentar ou tirar. Porque a perfeccionista também tem muito excesso. Porque quer dar, quer entregar. Opa, espera. Se eu consigo abraçar o erro, entender que ele pode ser um dado muito importante para mim, tudo já começa a modificar, tá bom? Então, o coadjuvante espera estar pronto e sem medo para agir. Gente, é difícil, né? Tá pronto, sabe? Estou pronta, sem medo para agir. A protagonista age com medo, descobre o caminho caminhando e entende que a vulnerabilidade é o seu maior superpoder. Então, é sobre isso, tá bom? A gente precisa entender que a mulher, a pessoa coadjuvante, espera estar sempre se aprontando, e espera estar pronta para agir. A protagonista não. Ela age com medo, descobre o caminho caminhando e entende que a vulnerabilidade é seu maior superpoder. Tá bom? Então, agora vamos ver aqui o PDF e vocês vão acompanhando. Com papel e caneta, de preferência, tá bom? Para a gente mapear aqui o que dentro da jornada protagonista, estão vendo direitinho? Ela faz assim. Ok? E aí aqui temos um caderno de ativação, superando o perfeccionismo e a síndrome da impostora. O perfeccionismo e a síndrome da impostora são os principais mecanismos de defesa que o mantêm no papel de coadjuvante, escondidas nos bastidores da nossa própria história. Esse exercício foi desenhado para trazer clareza, colher evidências reais da sua competência e criar um plano de ação imediato para você assumir o seu protagonismo. E a primeira parte aqui é mapeando os gatilhos da impostora. Então, a síndrome da impostora alimenta-se da falta de consciência. Falta de consciência, né? A gente aqui trabalha a consciência. Identifique abaixo em quais momentos a voz do medo e da autocrítica fala mais alto na sua rotina profissional ou pessoal. Qual é a parte aqui que fala? Ao colocar preço nos seus serviços, produtos ou ao negociar um aumento, como você se sente? Desconfortável, se sente mal? A impostora aparece dizendo, não, você não tem esse valor todo que você está imaginando que você tem, e se ela aparece aqui, tá? Segundo ponto, antes de falar em público, essa daqui pega muitas mulheres, né? Liderar uma reunião ou apresentar um projeto. Tem umas que têm maior facilidade, outras muito maior dificuldade, e sempre achando que não é capaz. Não sei se essa pega você. Ou, quando recebo um elogio direto, tendo a justificar com foi sorte, ou qualquer um faria.
Também tem um aqui, não foi mais do que obrigação. Ah, não, é assim mesmo. Né? Sempre minimizando o ato, o acontecimento, o que foi conquistado. Ou, ao me comparar com outros profissionais do mesmo nicho nas redes sociais. Isso aqui é profissional, às vezes relativo a corpo, relativo a conquistas. Então, pode ser qualquer atitude a nível de rede social. Ou, quando sinto a necessidade de fazer mais um curso antes de começar a agir. Sempre estudar mais, porque ainda não está adequado, porque ainda não está no momento, tá bom? Então, descreva uma situação recente em que sentiu que seria descoberta, entre aspas, né? Ou que não era boa o suficiente. Se você passou por isso, pode escrever aí, descrever, porque é importante a gente colocar para fora em forma também de escrita, né? A escrita também é curativa, tá bom? E aqui na parte 2, a gente vai fazer o exercício que eu citei, a construção da caixa de evidências. O cérebro, sob o efeito da impostora, sofre de amnésia de conquistas. Escreva abaixo 3 fatos incontestáveis baseados em dados reais, feedbacks que já recebeu ou resultados palpáveis que provam a sua competência. Né? Então, faça, né, a sua caixa de evidências. E ela é para que você volte depois e leia. Porque a gente, na impostora, perde, nem sabe, né, para que lado vai e perde as referências. Porque é um sentimento, vem de dentro para fora. E é muito forte. Então, evidência 1, feedback positivo, marcante de cliente, chefe ou mentora. O que seu chefe fala de você, né? Aquele chefe que vale a pena, tá? Não aqueles que querem sugar, querem sempre mais, tem diferença. A evidência 2, um problema complexo que você resolveu com a sua própria habilidade. Quantos problemas complexos a gente consegue resolver com a nossa própria habilidade? E aqui é muito importante que você coloque, reconheça, que a grande questão é reconhecer. Evidência 3, uma transição, uma conquista acadêmica ou profissional que exigiu sua coragem. Então, né, eu tenho certeza que vocês têm um universo dentro aí de vocês, que vocês vão poder colocar tudo aqui, tá bom? E na parte 3 aqui do nosso PDF, que é o nosso caderno de ativação, o nome é esse, para ativar, para ajudar, é um apoio, tá? Desarmando o perfeccionismo. Lembra da regra dos 80%? Então, o perfeccionismo paralisa porque projeta uma linha de chegada irrealista. Vamos aplicar a regra dos 80% e entregar com excelência sem os excessos que geram ansiedade. Pense num projeto, numa ideia ou postagem que você está adiando porque ainda não está perfeito. Qual é esse projeto? Escreva aí. O que compõe os 20% de excesso que você está a usar como desculpa para não lançar? Exemplo, uma identidade visual ideal, o cenário perfeito, saber toda a teoria, né? Um trabalho que você já poderia ter entregue há muito tempo e ainda não entregou, uma conversa, pode ser uma conversa necessária que você ainda acha que não está pronta. Então, tudo isso aqui vai nessa parte aqui, tá bom? E aí a gente tem a diferenciação do olhar da coadjuvante. Só vou fazer quando tiver certeza absoluta de que não vou errar e que todos vão aprovar. É isso aqui que a gente aprende a vida toda, aprende na escola, dentro das famílias, aprende na sociedade, a não errar, a não poder errar. Então, a gente fica presa, aprisionada na coadjuvante, que é dentro do medo. Agora, o olhar da protagonista vou entregar o meu nível de excelência hoje, colher os dados e ajustar no caminho. É mais tranquilo, né? É mais leve. E aqui na parte 4 é o meu compromisso de ação. Qual é o compromisso que você vai colocar para quebrar o ciclo da paralisia? O movimento precisa preceder a autoconfiança. Qual é a ação simples, prática e imperfeita que você vai realizar nas próximas 48 horas? Então, o movimento precede, ele vem antes da autoconfiança. Você não tem que precisar ficar totalmente seguro para agir. Faça um movimento, mesmo não estando totalmente seguro. E aí, responde.
qual é a ação que você... É uma ação simples, tá, gente? Prática e imperfeita. A palavra imperfeita está de muito, né? Tá intencional, que você vai realizar nas próximas 48 horas, tá bom? E o protagonismo não nasce da ausência de medo ou de falhas, mas sim da coragem de fazer visível enquanto